A base do governo de Deus, justiça e juízo, são a base do governo de Deus. Salmo 85:10 diz que a misericórdia e a justiça são a base do seu governo. Então, duas coisas que andam juntas no governo de Deus. A primeira, a misericórdia, e também a sua justiça. Deus é misericordioso e Deus é justo. As pessoas não gostam muito de falar da justiça de Deus. Eles gostam muito de falar, principalmente as igrejas de hoje, elas gostam de falar muito sobre a misericórdia. Porque misericórdia não pune ninguém. Misericórdia significa paciência, longanimidade, benignidade, mansidão. Isso chama misericórdia. Isso é os frutos da misericórdia de Deus. E tem a justiça. A justiça é retribuir a cada um de acordo com o que ela praticou. Dar o que é o bom, o que ele merece, o que ele praticou, e dar àquele que rejeitou a palavra aquilo que ele merece, a punição. Então, quando fala da justiça de Deus, não agrada, né? Mas o governo de Deus não é só misericórdia, e nem é só justiça. Se fosse só misericórdia, o povo estaria numa confusão imensa. O abuso seria demais. Mas se fosse só justiça, ninguém se salvaria, porque ninguém merece, né? Então as duas coisas estão aí. Primeiro a misericórdia e também a justiça. E Deus é extremamente misericordioso. Nós podemos ver aí a história do povo de Deus, desde o começo até hoje, nós vemos aí que Deus tem sido grandemente misericordioso. Começando lá com Adão. Adão cometeu o pecado, Deus perdoou, expulsou ele do jardim, praticou justiça com ele, não deixou ele ficar no jardim mais, castigou ele bastante, expulsou e teve que trabalhar duro, sofrer as consequências. Pouco tempo depois, o próprio filho dele matou o outro filho, Abel. Caim matou Abel. E aí veio as punições, a justiça de Deus também, punindo ele, mas sempre com misericórdia. Deus sempre foi misericordioso e também justo. Nós vemos na história dos antediluvianos, Deus usou de misericórdia com aquele povo durante 120 anos. Um povo rebelde, terrível. Deus deu a eles 120 anos de oportunidade para que eles se arrependessem e mudassem de vida. Mas eles não quiseram. E Deus aplicou a justiça. A justiça veio. O povo antediluviano abusaram da misericórdia de Deus. Toda a paciência de Deus só serviu para eles ser mais rebeldes. A misericórdia de Deus só serviu para eles abusar mais. É igual hoje. Hoje, quanto mais Deus usa de misericórdia com o povo, mais abusados eles ficam. Mais ingrato eles ficam. Então vai acontecer a mesma coisa. Assim como foi com os antediluvianos, será também no final da história desse mundo. A única coisa é aplicar a justiça. Com o povo de Sodoma foi a mesma coisa. Assim como com o povo de Israel. Nós vemos a história do povo de Israel. Quantas misericórdias foi concedida àquele povo.
como Deus foi paciente com aquele povo, mas não resolveu nada. Quanto mais paciência, mais abusado o povo fica. Então Deus também teve que aplicar a justiça punitiva. Entregou aquele povo para ser escravo lá em Babilônia. E foi escravo também daqueles povos pagãos. Sofreram muitos ataques de guerras, muitas dificuldades. E finalmente foi o cerco de Jerusalém nos anos 70, onde morreu mais de 1 milhão de pessoas. Foi uma das piores tragédias da história da humanidade, porque o povo abusou das misericórdias de Deus. E hoje não está diferente. Depois que o povo, Deus demora a executar a justiça dele. Deus é muito paciente. Ele demora, ele tem paciência mesmo. Por Deus ser longânimo, o povo abusa. A gente vê tanta injustiça no mundo religioso e político também, né? A gente nem entende como Deus não executa logo o juízo sobre esse povo. Tanta miséria causada, tantas mentiras nesse meio religioso, tantos pastores ensinando doutrinas falsas, ensinando a negar a Bíblia Sagrada, e Deus não executa logo o juízo. Ele dá tempo. E lá em Eclesiastes 8:11 diz assim: porque Deus não executa logo a justiça sobre a má obra, por isso o coração do povo está inteiramente disposto a praticar o mal. Porque Deus não executa logo o juízo, a justiça sobre o povo, sobre a má obra, o coração do povo está inteiramente disposto a praticar o mal. Se as pessoas cometessem o mal durante o dia e fosse punido à noite, e assim fosse todos os dias, ninguém praticava o mal. Por quê? Porque ninguém quer sofrer, ninguém quer ser punido. Não valia a pena praticar o mal. Mas o governo de Deus, ele é baseado na longanimidade, na paciência. Então o governo de Deus não é como a gente que gostaria que fosse, ou desejasse que fosse. O governo de Deus é da forma que Ele quer, e é a forma correta. Dá tempo para as pessoas aceitar e viver, e dá tempo também para as pessoas rejeitarem, igual o mundo está fazendo, o povo mundano está fazendo hoje, né? Então, nós vamos tomar cuidado para não abusar das misericórdias de Deus, porque a misericórdia de Deus tem limites. Deus é longânimo e misericordioso, mas a misericórdia de Deus não é infinita. A Bíblia não diz que a misericórdia de Deus é infinita. Ele fala que ela é longânimo, é muitas misericórdias. Mas as misericórdias de Deus têm fim. Chegou o fim para todos do passado. Chegou o fim para os antediluvianos, para os povos de Sodoma, chegou para o povo de Israel, e chegará sem dúvida o fim para todos nós.